Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Deus. Eu vou peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 ao 23. Vou ler para a nossa instrução a palavra de Deus, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Convido a igreja que baixe suas frontes, suas cabeças. Nós teremos um momento de oração agora, uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos ao Senhor Deus por esse dia, graças te damos ao Senhor Deus por esse grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, para te louvar e bendizer teu santo e excelso nome, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, neste momento que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abrindo nossos entendimentos, nossos corações, para que possamos, ó Pai amado, crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. E assim, Senhor Deus, temos, ó Senhor Deus, a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está, Senhor Deus, iluminando as nossas mentes e abrindo, Senhor Deus, os nossos entendimentos, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, aplicando, Senhor Deus, a tua santa e bendita palavra à tua igreja, e que nós possamos, ó Senhor Deus, crescer em espírito e verdade para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor Deus. Convido os irmãos que abram seus hinários, o hinário Novo Cântico, o hino 64, Grata Memória. Cessarão, ó Cristo, de te louvar, de te exaltar, de te louvar, de te exaltar.
que abra suas Bíblias no Salmo 32, Salmo de Davi, um salmo didático. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontraste. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações e que nós possamos crescer em espírito de verdade para a honra do nosso Deus. Vamos ter uma oração de confissão de pecados. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde. E nós chegamos até aqui, Senhor Deus, pelas Tuas infinitas misericórdias em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, neste momento, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Na certeza, Senhor Deus, que o Senhor está, Senhor Deus, nos ouvindo, que o Senhor está, Senhor Deus, com a Tua igreja. Por isso, Pai amado, nos rendemos aos Teus pés, Senhor Deus, em contrição, Senhor Deus, te pedindo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas, de nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor Deus, de nossas faltas e de nossos pecados, Pai. E nos abençoe, Senhor Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua santa e excelsa vontade, Pai. Esta é a nossa humilde oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Bom, meus amados, nós vamos passar para o nosso reverendo pastor Adriano, o nosso pastor que nos vai trazer a mensagem de hoje. Peço que a igreja continue com reverência e com temor, para que possamos ouvir a mensagem do Senhor através do nosso pastor. Que Deus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam na paz do Senhor. É uma alegria poder estar na casa do nosso Deus e mais uma vez poder expor e aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Eu convido você que abra novamente a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Darei continuidade à exposição desse capítulo e deste livro, onde eu irei pegar algumas perícopes, algumas partes desse livro para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse o homicida. De Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse,
o mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim cumprindo o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venha tempos de refrigérios, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis e tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Até aqui, nosso bondoso Deus aplique a sua bendita e poderosa palavra em nossos corações. Ore comigo. Santo Deus, amado Pai, nesse momento em que a Tua palavra foi lida, Senhor, carecemos do Teu Santo Espírito. Tira, Senhor, toda a nossa inquietação, toda a nossa angústia, e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos concentrarmos literalmente na Tua palavra, Senhor. Que a mesma, por meio do Teu Santo Espírito, possa encher os nossos corações, e que possamos, ó Pai, encontrar nelas vida e vida em abundância, Senhor. Esteja, Senhor, me escondendo atrás da cruz, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que eu diminua e que Tu cresças, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que fará. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, alguns versículos anteriores e que compõem esse capítulo de número 3 do livro do Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma cura de um coxo. Na verdade, o primeiro milagre após a ressurreição de Cristo. E o primeiro milagre se deu por meio deste ato extraordinário. Alguns domingos anteriores, eu tive o privilégio de pregar desses versículos 1 ao versículo 10, e aonde eu destaquei essa cura, esse milagre tão sobrenatural que ocorrera ali no início da igreja cristã, aonde Deus, manifestando o seu poder, manifestando a sua santa e perfeita vontade na vida da igreja, por meio desses homens, de uma forma mais especial, Pedro e João. Aqui nós encontramos esses atos extraordinários do nosso Deus, Deus este que é soberano, que é rei e que é majestoso. Nessa parte mais específica dos versículos 11 até o versículo 26, nós encontramos aqui o discurso de Pedro. E para nós entendermos melhor aquilo que Pedro está dizendo, aquilo que foi registrado por meio de Lucas, o médico, nós temos que ter a seguinte ideia, desde o versículo 11 até o versículo 26, e eu vou trabalhar nessa ideia. Para a exposição da palavra de Deus, é preciso um autoesvaziamento, tanto do pregador como dos ouvintes. Para a exposição da palavra de Deus, é preciso um autoesvaziamento, tanto do pregador como dos ouvintes. É isso que está acontecendo aqui nesse texto, onde Pedro novamente faz um discurso, onde ele prega, onde é dado a ele mais uma oportunidade de poder pregar a palavra de Deus, de poder pregar os efeitos sobrenaturais de Deus ao longo da história, e de uma forma mais específica sobre a ressurreição de Cristo. O grande ápice ali da pregação de Pedro, na verdade, a centralidade da pregação de Pedro e dos demais apóstolos estavam naqueles dias sobre a ressurreição de Cristo.
algo que eles haviam testemunhado, e agora eles teriam que dar testemunho por meio das suas vidas e por meio da pregação da palavra, que Cristo de fato havia ressuscitado dentre os mortos. E por isso que eu chamo e entendo que essa parte do texto, nós podemos entender que para a exposição da palavra de Deus é preciso um autoesvaziamento, tanto daqueles que pregam, como daqueles que ouvem a palavra de Deus. Isso pode ser visto a partir do versículo 12, mas no versículo 11 nós temos ainda aquele homem que tinha sido curado de uma enfermidade física, aquele homem que era aleijado, era um coxo, e agora Deus o curou, Deus agora o curou fisicamente, e não somente fisicamente, mas ao longo do texto nós podemos perceber que a sua saúde foi restaurada de forma perfeita, mas nós vamos chegar lá aos poucos. Então no versículo 11 nós temos, apegando-se a ele Pedro e a João, esse homem que fora curado, ele ficou junto dos apóstolos, ele acompanhou a Pedro ali naquele ambiente, e Lucas ele vai descrever onde os ouvintes de Pedro, eles ficaram atônitos, eles olharam para Pedro e para João admirados, diante daquele acontecimento sobrenatural que tinha acontecido com aquele coxo, com aquele aleijado. Versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Pedro ele se identifica, ele vê algo de estranho ali, ele vê que aquele ato sobrenatural causou uma grande admiração naqueles que estavam ali, e não é de se espantar, eu creio que todos nós que estivéssemos ali, com certeza ficaríamos admirados e até mesmo assustados. E Pedro, olhando para aquela multidão, ele vai se dirigir, por que vós estáis maravilhados, admirados com este acontecimento? E olham assim para nós. Vejam só, no finalzinho, no versículo 12, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro, ele identificou uma ignorância, um erro da parte daqueles ouvintes, da parte daqueles que estavam ali e presenciaram essa cura milagrosa. Aqui, Pedro vai destacar duas questões, poder e piedade. Não se sabe se alguém disse a Pedro, não se sabe se alguém pronunciou esse aspecto, mas é bem provável que Pedro, ele identificou. Na verdade, alguém poderia ter falado ou pronunciado a Pedro que aquilo que acontecera fora por meio de um poder ou até mesmo da sua piedade ou da sua espiritualidade. E Pedro, ele vai diagnosticar esse erro e essa ignorância por parte daqueles israelitas. Não foi o poder de Pedro, não foi a piedade espiritual de Pedro que fez com que aquele homem viesse a ser curado. Ele vai deixar bem claro isso. Poder sim houve, mas o poder de Deus em agir em Pedro para que aquele homem fosse curado. E Pedro, ele vai deixar bem claro. Aqui, meus irmãos, nós temos, Pedro, ele não está em busca de uma autossatisfação ou de uma autoglorificação. E é muito diferente em nossos dias, onde muitos estão em busca de poder, ou no nível maior de uma espiritualidade, talvez para ganhar vantagem, talvez para se aparecer diante da igreja, mas Pedro aqui, ele lança por terra esse conceito, ou até mesmo essa fala que ocorrera naqueles dias, onde as pessoas passaram a pensar que aquilo que aconteceu foi por meio do poder ou da piedade dos apóstolos, e Pedro vai de imediato entender aquilo, diagnosticar aquilo e pontuar algumas questões cruciais que nós devemos aprender. Por isso que eu chamo, meus irmãos, essa parte do texto, quando nós estivermos expondo a palavra de Deus, e para uma exposição fiel e verdadeira da palavra de Deus, é preciso um autoesvaziamento, tanto do pregador como dos ouvintes. E aqui nós podemos perceber isso, onde no versículo 13, Pedro ele vai destacar. Vejam, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a esse seu servo Jesus Cristo. Pedro de imediato ele aponta, olha, não foi o meu poder, afinal de contas, o homem em si só, ele não tem poder suficiente, por mais piedoso que seja, por mais espiritual que seja, ele não pode acrescentar um palmo em sua vida, ou agregar nada em sua vida, ou na vida de ninguém, por si próprio, a não ser se for capacitado, ou instruído, ou iluminado pelo poder do Espírito Santo. Aqui, Pedro ele está com a faca e o queijo na mão, para se autopromover, para se autoglorificar, mas não é isso que ele faz. Ele aponta a centralidade, ele aponta para Cristo, ele vai descrever, ele vai relembrar aqueles israelitas, esses patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Era bem familiarizado ali do povo dos ouvintes. Aqueles ouvintes sabiam quem era Abraão, quem foi Isaque e quem foi Jacó. O Deus de nossos pais glorificou a Jesus, o Filho de Deus, apontando para aquele que tinha feito esse milagre. A quem vós traístes e negastes perante Pilato. Pedro aqui ele começa a pontuar algumas questões sérias. Pedro, de fato, ele é um verdadeiro pregador, onde ele fala a verdade. E a ideia aqui, meus irmãos, é algo muito difícil de se fazer, mas nós somos conduzidos a isso. Vejam que Pedro, ele conhece os seus ouvintes, o seu público, ele conhece aqueles ouvintes, e ele está bem familiarizado com aqueles ouvintes. Aqui é uma repetição, Pedro ele repete o sermão na qual ele proferiu no capítulo de número 2, um pouco antes. E aqui ele vai denunciar a atitude daquele povo. E Pedro vai classificar aqueles seus ouvintes como traidores, como aqueles que negaram a Cristo, que renunciaram a Cristo, que rejeitaram a Cristo perante Pilatos. Isso ficou muito marcado na vida dos apóstolos e da igreja, aonde aquela cúpula judaica traiu, entregou a Cristo para ser crucificado. E diante de Pilatos, todos passaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o, em voz alta. Porém, Pedro vai dizer, vós, porém, negaste o santo e o justo. Vejam, o povo é dado a eles, a esses aspectos de traidores, de negastes, eles negaram a Cristo. Mas a Cristo ele vai usar dois atributos fundamentais, que podemos perceber ao longo dos evangelhos, onde é visto na pessoa de Cristo, onde ele era santo e justo, santo separado, santificado pelo próprio Deus para uma obra, para uma missão, e justo, aquele que é o justificador, aquele que justifica, que não foi encontrado absolutamente nada de ruim em sua pessoa. Isso vai ficar bem claro lá no evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 47, onde um centurião, ele viu esse aspecto de justiça na pessoa de Cristo. Veja comigo, lá no evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 47, vendo o centurião que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo, não havia nada de ruim. As acusações que o acusaram eram tudo mentira, esse homem era inocente, ele era justo, ele sempre foi justo, e Pedro ele resgata isto, isso ficou bem nítido ali na crucificação, aonde nós podemos perceber na fala desse centurião, e Pedro agora ele resgata isto, destacando esses dois atributos da pessoa do nosso Salvador, o aspecto de santo e de justo, dois atributos que podemos ver ao longo do ministério do nosso Cristo. E pedisse que vos concedeste. E vejam, Pedro ele faz lembrar aqueles ouvintes como eles procederam diante daquela situação na qual eles se encontravam, diante de Pilatos. Eles pediram que soltasse um assassino, e Pilatos assim concedeu a pedido do povo. Pedro então ele
aponta esse aspecto, essa natureza pecaminosa de trair, de negar o autor da vida. No versículo 15, Pedro vai ressaltar: de certo ou certamente mataste o autor da vida. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber que Cristo, certamente, ele se entregou voluntariamente. O autor da vida não podia morrer, mas assim ele o fez em nosso lugar. E Pedro ele vai destacar o autor da vida a quem vós entregou a Pilatos para ser crucificado, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas oculares. Aqui, meus irmãos, nós podemos destacar um aspecto que é muito comum. Aqui é o pecado, a natureza humana, a natureza depravada. Aqui todos nós somos co-participante dessa traição, desse negar Cristo. Na verdade, o que levou a Cristo à morte foram os nossos pecados. Por isso que eu chamo que nós somos co-participante. Não se vanglorie muito, nós não estávamos e não estamos distante desses homens que traíram e que negaram a Cristo diante de Pilatos. Nós somos co-participantes através dos nossos pecados. Os nossos pecados fez com que Cristo fosse à cruz do Calvário. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mesmo entendendo que isso estava na total soberania do Senhor, mas nós podemos dizer, veja que Pedro ele destaca isso na vida daqueles seus ouvintes. Os seus ouvintes agora eles são chamados de assassinos. Vós sois assassinos, vocês assassinaram a Cristo, o autor da vida. Mas ao longo desse discurso, ao longo dessa pregação, nós vemos esse esvaziado pregador e agora uma necessidade de um esvaziamento, de um auto-reconhecimento das suas falhas pecaminosas. Por isso que eu chamo que o auto-esvaziamento não pode somente acontecer na vida do pregador, mas também na vida daqueles que ouvem, daqueles que escutam, daqueles que recebem e devem receber a palavra de Deus. Pedro ele se auto-esvaziou a partir do versículo 11, quando é dado a ele essa oportunidade de se vangloriar por aquele acontecimento, mas ele assim não faz. Ele entende que não houve nenhum mérito da parte dele, e sim do autor da vida, que é Cristo. Cristo, o próprio Deus que estava ali conduzindo toda aquela situação. Vejam, se falarmos de milagres, Cristo realizou vários milagres. Pedro, e juntamente com os apóstolos, eles observaram isso. Eles viram Cristo realizando durante o seu ministério vários milagres. Então não é algo novo. A nova perspectiva agora é que o Senhor Jesus concedeu essa autoridade, esse poder a eles, por meio do agir do Espírito Santo, o Espírito Santo que estava agindo. Mas podemos perceber lá no versículo 7, aonde Pedro, ele teve uma participação, um ato generoso. Ele não contribuiu para a cura, mas sim um ato generoso da parte de Pedro, quando ele vê toda aquela situação, ele vê aquele homem ali se levantando, e veja só o que Lucas vai descrever: e tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os pés e tornozelos se firmaram. Pedro estendendo a mão, num ato de ajudar aquele homem a se erguer. Se Pedro não tivesse feito esse ato generoso, certamente o homem haveria de se levantar. O levantar daquele homem foi de Deus, mas o estender a mão para auxiliar, para ajudar aquele homem a se equilibrar, foi de Pedro. Um ato de generosidade, estendendo a destra para que agora ele tomasse equilíbrio. Mas a cura, o ato de levantar, foi do próprio Deus. Nós podemos apenas aqui entender essa participação de Pedro, não na participação da cura, do milagre em si, porque isso somente Deus pode fazer. A única participação que Pedro teve, somente para enfatizarmos essa questão, é que Pedro somente estendeu a mão, somente para auxiliar aquele homem no seu equilíbrio. E vejam, depois que Pedro ele apontou os pecados, depois que Pedro ele não distorceu aquilo que de fato aconteceu, ele apontou o erro dos seus ouvintes, ele apontou, ele, na verdade, de uma forma muito minuciosa, ele declarou que aqueles homens eram assassinos.
ele não negou esse fato, pois podemos perceber que nós também nos tornamos coparticipantes da morte expiatória de Cristo, desse plano aí que os judeus naquele período assim o fizeram. Veja só no versículo 16, Pedro agora ele vai justificar o porquê aconteceu tudo aquilo. E versículo 16 e 17 nós temos vários aspectos teológicos, na verdade vários aspectos teológicos nós temos dentro desse texto. E é preciso fazer uma sistematização de tudo aquilo que nós podemos perceber em questões teológicas. Nós temos fé, nós temos a questão da conversão, do arrependimento, da questão da vida, questão da salvação. É um texto muito rico. E a ideia é qual o propósito que Lucas viu em narrar isso. Nós temos que entender que, primeiramente, o Espírito Santo é quem conduziu a Lucas a registrar isso. E para a nossa relevância, mesmo vivendo séculos mais tarde, períodos diferentes, realidades diferentes, esse texto, meus irmãos, ele certamente, sendo a palavra de Deus, ele traz um certo tipo de consolo e de conforto quanto à questão da salvação. É algo que nós podemos perceber ao longo desse capítulo 3, onde Deus ele estende a sua graça aos mais vios pecadores, as pessoas mais miseráveis, até aqueles que gritaram, crucifica-o, Deus pode estender a sua graça e o seu grande poder. Nós podemos perceber aqui essa dádivas, essas boas novas do Evangelho. O Evangelho ele supera qualquer expectativa, ele ultrapassa qualquer conceito humano. É o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daqueles que Ele o chamou antes da fundação do mundo. E a maneira que se dá é por meio da pregação da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus. E essa questão da fé que eu quero dizer nesses versículos, que são ditos nesses versículos 16 e 17, quando Lucas, ele registra. Acompanhe comigo. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vejam, a palavra fé, ela aparece duas vezes aí nesses dois versículos. E não somente a palavra fé, mas também a palavra Jesus, em nome de Jesus. Vejam que são os meios que Deus se utiliza para salvar o pecador, por meio da fé e por meio da pessoa de Jesus Cristo. A ideia é quem é Jesus Cristo, ou quem foi Jesus Cristo. E é aqui, por meio da fé, que nós recebemos as dádivas de Deus, as obras que Cristo assim realizara no passado. Aqui pela fé nós temos que entender uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé consistente. Não é uma fé circunstancial, mas é uma fé verdadeira que foi estabelecida ali naquele momento. Não é uma fé somente para pedir, somente para ter algo e depois esquecer. Não, é uma fé verdadeira, uma fé genuína que operou de uma forma milagrosa no coração daquele indivíduo que fora curado fisicamente. E vejam, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este, não é uma fé qualquer. A fé que foi entregue ao coração daquele coxo, daquele aleijado, ela veio por meio de Jesus Cristo. E esse meio, esse canal, foi com que foi realizado aquele milagre. Na verdade, foi um milagre duplo. Foi dois milagres que ocorreram ali. O milagre físico e também o milagre espiritual. Veja que depois que ele entendeu que fora curado, depois que ele percebeu que agora poderia andar, e andou, vejam só a primeira atitude que ele teve, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. São características, ou é uma característica daquele que somente, de fato, teve o seu coração regenerado. É uma característica fundamental,
e fundamentalmente é aquilo que nós realizamos diariamente. Louvamos a Deus pelos seus feitos, pelas suas obras, por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. E o nosso louvor, ele é contínuo, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É um aspecto fundamental na vida dos eleitos de Deus, na vida daquele que de fato foi regenerado, na vida daquele que realmente tem fé, e uma fé verdadeira e genuína em Deus. E veja, o povo viu aquilo, e reconheceram ser Ele o mesmo, versículo 10 do capítulo 3. E versículo 8, quer dizer, deu um salto e se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Versículo 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Testemunhou que aquele ato, que aquele milagre vinha do próprio Deus. Aqui é a fé verdadeira. E essa fé verdadeira, ela somente pode ocorrer, somente por meio de Jesus Cristo e por meio do seu precioso nome, por meio do seu precioso nome. Por isso que nesses dois versículos, 2 vezes aparece o nome Jesus e 2 vezes aparece a palavra fé, a fé aqui. Então, dando continuidade, Lucas ele vai agora narrar uma outra nuance da pregação de Pedro. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Vejam aqui a tonalidade pastoral de Pedro. Pedro agora, no primeiro momento, ele passa a acusar. Ele diagnosticou o pecado daquele povo, apontando. Pedro não foi leviano, ele apenas apontou que aqueles que tinham matado, aqueles que tinham assassinado a Cristo. E agora, no versículo 16 e 17, vai dizer: está vendo a fé, e por meio de Cristo Jesus, e por meio do nome de Jesus Cristo, é que foi dado a ele uma saúde perfeita na presença de todos vós. Não é mérito nosso, é mérito somente de Cristo. Tanto a fé como o nome, e por meio de Jesus Cristo é que ocorreu esse milagre aqui, foi realizado este ato sobrenatural na vida deste homem, que foi dado a ele uma saúde perfeita. E agora nós temos aqui um aspecto pastoral de Pedro. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Aqui, a questão da ignorância, vale a pena a gente destacar alguns aspectos. E o primeiro aspecto que nós temos que destacar aqui, meus irmãos, é que a ignorância, ela não justifica o criminoso. Na verdade, ela não justifica a ninguém. Pelo fato de ser ignorante de um determinado assunto, ou de um conceito teológico, ou até mesmo da existência de Deus, não justifica o pecador, não justifica um criminoso. E aqui é o que nós estamos percebendo, mesmo Pedro entendendo que aqueles seus ouvintes eram ignorantes, e que eles cometeram aquele ato, em levar à morte do Salvador. Eles fizeram isso na ignorância, mas isso não os inocenta. Eles se tornam culpados, eles continuam culpados. Eles não são inocentados aqui. Pedro, de forma alguma, está inocentando a eles. Eles fizeram de fato pela ignorância, e eles continuavam na ignorância, a tal ponto de até quererem adorarem. Eles ficaram admirados. E se Pedro não antecipa a sua fala, certamente aquele povo, certamente haveriam de glorificar e de enaltecer a vida de Pedro e de João, mas por causa da ignorância. Então a ignorância, ela não justifica ninguém, ela não inocenta ninguém. Nós nos tornamos culpados, pecadores, e aqui Pedro vai deixar bem claro isso. Porque se não fosse assim, Pedro não tinha apontado esses erros, Pedro não tinha apontado os pecados que eles cometeram outrora, e como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Aqui, meus irmãos, essa ideia de cumprimento, aqui pode até ver um pouco um choque aqui, quanto à questão a esses dois conceitos. Olha, se era ignorância e ao mesmo tempo é cumprimento, aqui o que nós chamamos de soberania e de responsabilidade humana.
As duas elas andam juntas. E aqui nós podemos entender que Deus, de forma alguma, Ele deixa de ser soberano em qualquer ato que aconteça. Por exemplo, nesse casos que nós estamos vivendo dessa pandemia do Covid-19, Deus continua sendo soberano, mas é de nossa responsabilidade nos precaver, cuidar daqueles que estão mais próximos da gente e cuidar de nós mesmos, fazendo o bom uso desses utensílios que são dados a nós, máscara, gel, enfim, e outras questões. A responsabilidade humana, ela anda ao lado da soberania divina. Entendendo melhor, Charles Spurgeon, ele vai dizer que para se entender esses dois aspectos dentro da teologia reformada, ele vai comparar a responsabilidade humana e a soberania de Deus como um trilho de trem. Os dois têm que estar sempre juntos, mas entendendo, meus irmãos, que Deus ele é soberano sobre tudo e todos, nada foge do seu alcance, nada acontece ou nada pega Deus de surpresa, mas nós temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos culpados e responsáveis pelos nossos atos, mesmo cometendo na ignorância, mesmo cometendo aí sem conhecer de fato aquilo que pode ou não pode. Por isso que essa ideia de cumprir, Deus cumpriu o seu grande plano por meio daqueles homens, mas não isentou a responsabilidade daqueles que levaram a Cristo à morte, que planejaram a morte de Cristo e que participaram da morte de Cristo. Isso fica muito claro quando Pedro ele começa o seu discurso, acusando-os que eles tinham assassinado a Cristo. O Cristo que havia de padecer, e de fato ele padeceu. Na verdade, em todo o seu ministério, Cristo ele sempre apontou para a morte que o esperava, para a morte de cruz. Ninguém ficou enganado. Constantemente Cristo, ele caminhava para a cruz. Toda a sua trajetória foi rumo ao Calvário, foi rumo à cruz do Calvário. Ele não deixou de falar, constantemente ele falava que haveria de padecer, que haveria de ser entregue aos ímpios, aos transgressores, e haveria de morrer. Por isso que agora Pedro passa desta questão pastoral, e agora passa a invocar um grande arrependimento por parte daqueles. Por isso que a ignorância ela não justifica ninguém, porque o que nós encontramos a partir do versículo 19 até o versículo 21 é Pedro coagindo aqueles seus ouvintes para que se convertam e para que se arrependam. Uma pessoa ignorante, ela precisa se arrepender, ela precisa reconhecer que é pecadora, que ela peca constantemente diante de Deus. E aqui Pedro faz um apelo, e esse apelo, meus irmãos, é um apelo que todos nós deveríamos constantemente fazer a nós mesmos e fazer a todos aqueles que estão à nossa volta. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Arrependei-vos. Vejam que Cristo, ele inicia o seu ministério com essa fala: arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino de Deus se instaura aqui e agora. E aqui não é somente um arrependimento, aqui o arrependimento ele leva a uma mudança de vida, a uma conversão, a um mudar de lugar, a um mudar de um itinerário. Aqui a conversão juntamente com o arrependimento são palavras similares, são bem parecidas, mas com aspectos diferentes. O verdadeiro arrependimento, ele acontece internamente, é obra do Espírito Santo, e isso tem que ser visto na vida do crente, na vida daqueles que de fato recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. O arrependimento é uma mudança de mente, e a conversão é uma mudança de itinerário. Como que eu sei que eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados? Por meio da conduta, por meio do meu andar, por meio do meu viver,
por meio daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo. Eu não estou dizendo a vocês que ao longo da nossa trajetória nós deixaremos de pecar, não, mas é uma mudança constante, é um arrependimento contínuo, diário, que constantemente nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Esse foi o grande apelo de Pedro: arrependei-vos. Vejam que há esperança para o mais vil pecador, há esperança para você. Pedro, assim como os demais apóstolos, além de enfatizar a questão da ressurreição de Cristo, uma outra questão que nós podemos ver nas duas pregações de Pedro, é essa questão do arrependimento. E é algo que nós não vemos com muita frequência nas igrejas, na nossa sociedade. O ato de se arrepender, de mudar de vida, é visto em nossa sociedade como um ato a ser esnobado, a não ser exaltado. É um ato que não é muitas vezes visto. A igreja precisa se arrepender. Na verdade, a igreja precisa aprender a se arrepender dos seus pecados. E não somente se arrepender, mas converter dos seus maus caminhos. É isso que o cristianismo ensina. Vejam, por isso que há uma necessidade de um autoesvaziamento, tanto do pregador como dos ouvintes. E aqui está o ponto-chave de um autoesvaziamento dos ouvintes. Entender que são pecadores, entender que estão longe da glória de Deus. O pecado causou a separação, os nossos atos nos afasta mais e mais de Deus. Por isso que é preciso um arrependimento verdadeiro e genuíno. João Batista vai dizer: arrependei-vos e produzir frutos de arrependimento. Isso com uma finalidade, com um propósito, para serem cancelados os vossos pecados. Somente assim, os nossos pecados serão cancelados, serão perdoados, serão riscados, somente quando houver arrependimento. Somente quando houver verdadeira conversão. Por isso que no final da primeira pregação de Pedro, aqueles ouvintes disseram a Pedro: o que faremos? O que faremos agora depois de tudo isso que ouvimos? Vejam só comigo, lá no capítulo 2, do versículo 37, que faremos? E Pedro respondeu-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo, que é a grande salvação, que estava tão distante de nós. A ideia de arrependimento. Arrependam-se, chegue-se a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Também sem uma vida de arrependimento é impossível identificar que somos filhos de Deus. Sem mudança de vida, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que fazia algo que feria a glória de Deus, agora vai se esforçar em não fazer mais, é viver uma vida santa, uma vida separada. Por isso nós somos exortados constantemente, e esse arrependimento, ele tem que ser visto diariamente, continuadamente em nossas vidas, para que os nossos pecados sejam perdoados, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério. Nós já podemos experimentar as dádivas do Senhor, as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Somos agraciados, somos muito mais do que bem-aventurados. Em Mateus capítulo 5 nós vemos as bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, os humildes de coração, os pacificadores. Bem-aventurados ou extremamente felizes são aqueles que temem ao Senhor, que vem um tempo de refrigério. Somente Deus pode dar o refrigério para a minha alma e a tua alma. O mundo não pode saciar os nossos anseios. Somente Deus preenche aquele espaço vazio que outrora existia em nós. Isso podemos considerar como refrigério para as nossas almas. Cristo vai dizer: vinde a mim todos que estáis
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente Ele poderá dar refrigério para a sua alma, para as suas aflições, para as suas angústias, algo que o mundo jamais poderá dar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tu que estás aflito, meu amado, corra incansavelmente para os pés do Senhor. Somente o Senhor Jesus Cristo pode lhe dar refrigério e descanso para a vossa alma. O dinheiro não pode dar isso. A família, por mais boa que seja, por mais honrável que seja, mas não pode lhe dar isso. A esposa, o marido, os filhos, somente Jesus Cristo pode lhe dar esse refrigério da alma que todos nós ansiamos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se achegue a Jesus Cristo, confesse a Ele os seus pecados, somente Ele é poderoso para perdoar, assim como Ele fez com esse coxo, com esse aleijado. Ele curou fisicamente. Sim, o texto diz, isso não quer dizer que Ele certamente poderá nos curar fisicamente, mas há uma cura maior, que somente o Senhor Jesus Cristo pode realizar, que é a cura espiritual. Deus pode tudo. Ele pode curar você talvez de um câncer, Ele pode curar você de qualquer doença, se assim Ele quiser. Temos que pedir sim, para que Ele esteja nos curando, mas acima de tudo, meus irmãos, não há cura maior do que a cura espiritual. Podemos ser curados de uma doença e futuramente podemos ficar doentes novamente, mas a cura espiritual jamais. Uma vez que o Senhor nos cura, jamais ficaremos doentes, jamais. E aqui foi o que aconteceu, por isso que a saúde desse homem foi restaurada de forma perfeita, não definitiva. Definitiva só vai acontecer naquele grande dia. É isso que Pedro descreve. E que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o Salvador, o Redentor dos eleitos e dos escolhidos de Deus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Haverá um dia que o Senhor haverá de voltar, e nessa volta haverá novos céus e nova terra, aonde vai ocorrer uma restauração de todas as coisas. Aqueles que dormem no Senhor, aqueles que haverão de dormir no Senhor, certamente serão restaurados, todas as coisas criadas serão restauradas. O Senhor, com seu imenso poder, haverá de fazer isso, e certamente nós seremos restaurados de uma forma plena e completa, e é isso que o texto fala, até os tempos da restauração. Esperemos, aguardemos ansiosamente por essa restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Deus já vem falando, anunciando que certamente haveria de acontecer, assim como os profetas anunciaram a vinda do Messias, a vinda do Emanuel, do Deus conosco, e Ele veio e estabeleceu o seu reino, e agora Ele intercede por nós, à destra de Deus, enviou o seu Espírito para capacitar e consolar a sua igreja, e nos deu autoridade em nome dEle, para pregar o Evangelho, para que o seu reino venha a ter mais proporções, que esse reino venha ser estendido por meio da pregação. Por isso que a centralidade desse livro está no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires, ou minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. As palavras finais de Cristo, antes de ser assunto aos céus, antes da sua ascensão, foi: ide, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, ide.
toda a autoridade foi me dada, vão, ide. E ele deixou esse mandamento a nós, para que a igreja venha a avançar por meio da pregação. E é isso que nós temos que fazer, a levar os pecadores ao arrependimento, a levar os pecadores a que se convertam ao Senhor, que se arrependam dos seus pecados. E nos versículos finais nós temos Pedro, ele resgatando esses aspectos vistos no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre o Cristo, aqueles que os seus ouvintes tinham matado, aqueles que os seus ouvintes tinham negado e renunciado e rejeitado o autor da vida. Por isso que Pedro, ainda no seu discurso, ainda na sua pregação aos seus ouvintes, ele vai dizer: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Eles conheciam bem a Moisés, eles conheciam bem a Abraão, a Isaque, e todos apontavam para a vida gloriosa do Messias e do Emanuel. Eles eram indesculpáveis, assim como qualquer um dos homens se tornam indesculpáveis diante de Deus. Não haverá desculpa naquele dia. Todos nós somos culpados e todos nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. Pois Moisés pré-anunciou que haveria um profeta semelhante a ele, e até maior do que ele. E Moisés vai admoestar aos seus ouvintes: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Eles não ouviram a Jesus Cristo, pelo contrário, tramaram contra ele e mataram, mesmo estando sobre os desígnios de Deus, sob a presciência de Deus, mas não isentando a responsabilidade humana. Eles se tornaram culpados, assassinos da morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho supera, ele ultrapassa qualquer expectativa que a esses assassinos, a esses adúlteros, a esses pecadores está sendo oferecida a graça de Deus, o amor de Deus sobre a vida deles, assim como é estendido, meu amado, a graça de Deus sobre a sua vida nessa noite. Quantas vezes você já não ouviu do Evangelho? Quantas vezes você já não pôde compartilhar algum versículo da palavra de Deus? Entenda que é Deus oferecendo a sua graça, os seus favores imerecíveis a você e a mim. Mas é exigido de cada um de nós que se arrependam e que se convertam ao Senhor. Por isso, nosso apelo maior. Dizem que presbiteriano não gosta de trabalhar com apelo. Quer apelo maior e melhor do que este? Convidar o pecador ao arrependimento, à conversão. A palavra de Deus, ela já é um apelo por si só. Não precisamos aí fazer como é de costume de muitas igrejas, mas a palavra de Deus, ela lida, pregada com fidelidade, ela já é um apelo ao pecador. E acontecerá que toda alma que não ouvia esse profeta, ele está se referindo a Cristo, ao Messias, será exterminada do povo, do meio do povo. Aqui é a finalidade daqueles que continuarão na ignorância. Aqui está o fim desastroso para aqueles que não ouviu, ou ainda não ouvirá, ou não vai dar ouvidos ao Evangelho. Aqui será o fim destes. Acontecerá que toda alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Vejam, chamando o pecador novamente ao arrependimento, à conversão. E no final desse versículo nós temos dessa exposição maravilhosa de Pedro aos seus ouvintes. Versículo 26, tendo Jesus ressuscitado o seu servo, tendo Deus ressuscitado o seu servo, aqui pode ser o seu filho, o seu primogênito, a segunda pessoa da Trindade, enviou primeiramente a vós judeus,
outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O mais triste, meus irmãos, é perceber que a nação judaica, o judeu, ainda continua nessa ignorância, continua nessa incredulidade. Por isso que Paulo teve todos os motivos para ficar irado, uma ira santa contra os Gálatas, que os Gálatas, depois de conhecer a Cristo, eles estavam retornando às práticas judaicas. Eles agora achavam que o cristianismo era liberal demais, era fácil demais, não tinha regras, não tinha ritos. E Paulo vai admoestar aos Gálatas, exortando-os a permanecer em Cristo. Veja comigo, lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo vai escrever: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, intensificando a obra expiatória de Cristo. Ora, Cristo morreu, a sua obra foi suficiente, a sua obra expiatória, a sua humilhação na cruz do Calvário, ela foi suficiente. Versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo, as boas novas que eles tinham recebido, os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que se passavam por cristãos e que não tinham passado pela conversão e muito menos estavam se arrependendo de seus pecados, agora estavam levando a outros a voltarem às velhas práticas que tinham sido abolidas pelo próprio Cristo. Tudo que ocorrera no Antigo Testamento era sombra daquilo que haveria de vir e apontando para Cristo, que fora o Cordeiro Pascal. Vejam, por isso que agora Pedro, ele vai dar novamente essa oportunidade para que eles entendam que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ressuscitou ao seu filho, ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros, e vós negastes, traiu a ele, rejeitou a ele, o filho, o servo de Deus, o primogênito de Deus, primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversões. Pedro fecha, chamando-os de perversos, a ideia que eles tinham que eles tinham que largar esse ato perverso, eles tinham que deixar e se converter e se arrepender dessas transgressões e dessas iniquidades. Pedro de forma alguma foi leviano, ele apontou o erro, ele cutucou a ferida, ele agora não somente o cutucou, mas ele apresentou o bálsamo, o refrigério, o antídoto para a restauração e a cura da alma daqueles seus ouvintes, apontando a Cristo como o supremo pastor, como o autor da vida, como o autor e consumador da fé. Somente por meio dele, aquele ato que eles ficaram admirados, aquele ato que eles ficaram maravilhados com aqueles acontecimento que ocorrera, e Pedro agora aponta, está vendo isso? Muito mais foi realizado na vida deste homem, uma cura espiritual. Talvez eles não enxergaram, mas por meio desse aspecto que nós encontramos no versículo 8 e no versículo 9, que esse homem, depois que passou a andar, a ficar firme em solo, um do ato mais que deve ser ressaltado, ele foi ao templo e glorificou a Deus e louvou a Deus. Ali certamente houve uma cura espiritual na vida daquele homem, não somente uma cura física. A cura física, vamos entender, ela pode ocorrer, mas ela não é fundamental, ela não é essencial na vida. A cura maior, a cura que nós devemos almejar e ter a plena convicção e certeza que ocorreu na minha vida e na sua vida, é a cura espiritual, é a mudança espiritual, é o novo coração, é a troca de coração, é tirar daquele coração de pedra e dado um coração de carne. São essas, meus irmãos, as considerações que nós podemos ressaltar nesse texto.
E diante disso tudo, o que esse texto tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Diante desses aspectos teológicos magníficos que nós encontramos nesse texto e em outros textos, a fé, a salvação, certamente isso nos traz um consolo. Isso nós podemos descansar no Senhor, aquele que agiu no passado, aquele que era e é e que há de ser. Ele certamente tem se preocupado com a minha vida e com a sua vida e com a vida da igreja. Não vivamos ansiosos por aquilo que haveremos de comer ou beber. Temos que descansar no Senhor. A melhor atitude é nos esvaziarmos na exposição da palavra de Deus e principalmente quando nos tornamos ouvinte, nos esvaziarmos de nós mesmos e deixar que a palavra de Deus tome o nosso ser, que o Espírito Santo venha a continuar trabalhando em nosso ser e que venhamos a destacar e a manifestar esses aspectos que já ocorreram em nossa vida. E o apelo maior que Pedro faz, e eu também faço, que todos nós venhamos diariamente a nos arrepender dos nossos pecados. E como que eu sei que isso acontece? Por meio da minha vida, por meio do meu andar, do meu viver. Há um cântico que diz: Cristo mudou o meu viver. Certamente Ele mudou o nosso viver. E agora, vivos, outrora que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, agora Ele nos deu vida e vida em abundância, que vivamos agora para Ele. Não tenhamos uma fé circunstancial. Muito tem se falado nessa questão da pandemia. O Senhor está sobre essa pandemia, o Senhor tem o total controle, como diz John Piper, num estalar de dedo, Deus pode mudar todo esse cenário caótico que vivemos, Ele pode, mas enquanto isso não aconteça, tenhamos e venhamos a perseverar na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, descansando a nossa alma, clamando a Ele por refrigério, por descanso. Não venhamos a viver inquietos, que o Senhor continue concedendo a sua graça sobre a minha vida e a tua vida e na vida da igreja, e que no futuro bem próximo, venhamos a estar juntos, louvando, assim como esse coxo, depois que ocorreu essa cura física. Não espere você ser curado fisicamente, não, almeje muito mais uma cura espiritual, e testifique que você foi curado espiritualmente. Demonstre isso, viva isso, que Deus continue nos abençoando e nos capacitando mais e mais. Deus nos abençoe. Dando continuidade ao nosso culto, peço que os irmãos abram suas Bíblias, seus inários, no hino 300, Igreja Militante. Cantemos em louvor a Deus. Não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste.
teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos ao Senhor Deus por esse dia, graças te damos ao Senhor Deus por este momento que passamos na tua casa. Nós somos gratos ao Senhor Deus pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. E nós te rogamos ao Senhor Deus que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, derramando as suas ricas bênçãos sobre a tua igreja, que nós possamos, ó Senhor Deus, ter um crescimento fortalecido, Senhor Deus, na tua santa e excelsa palavra, Pai. Nos abençoe, nos conceda, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, para que possamos crescer em espírito e verdade para a honra e glória do teu santo e excelso nome, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, perdão pela nossa falta, pelos nossos pecados, e te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, ó Pai. E nos dê, Senhor Deus, uma semana de luta, mas na certeza, Pai amado, que teremos grandes vitórias em teu nome, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar a tua igreja, que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando, Senhor Deus, os enfermos da tua igreja, Pai. Curando, Senhor Deus, os enfermos conforme a tua vontade, e também curando, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, reconhecer, Senhor Deus, a tua soberania, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas bênçãos e te pedimos mais uma vez perdão pelas nossas faltas, Pai. Ser conosco, Senhor Deus, ser com a tua igreja, Senhor Deus, em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Recebei-vos a bênção, amada igreja, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, infinito de Deus Pai Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Santo Espírito estejam sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.